Oi, pessoal! Olha, para quem está na luta por uma vaga no serviço público aqui no Brasil, sabe que tem uma barreira que pode decidir tudo, né? A prova de português. Parece uma coisa simples, mas é um verdadeiro campo minado. Hoje a gente vai usar este guia aqui para decifrar por que essa etapa é tão decisiva e como, sabe, dominar umas regrinhas pode ser o grande pulo do gato para conseguir a aprovação. Então vamos lá, direto ao ponto. Poxa, por que a gramática, uma coisa que a gente usa todo santo dia, vira um filtro tão, mas tão rigoroso nos concursos? A resposta, como a gente vai ver, está nos detalhes, sabe? Naquelas regrinhas pequenas que as bancas examinadoras, elas adoram usar para separar o joio do trigo. E olha, a consequência disso é direta. Num ambiente super competitivo onde cada pontinho faz diferença, um simples erro de vírgula ou um acento que ficou para trás não é só um deslize, não. Pode ser exatamente o que separa alguém da tão sonhada aprovação. As bancas não perdoam e escrever com precisão é, assim, fundamental. Bom, para começar, vamos entender a natureza desse desafio. O lance aqui não é só saber se virar com o português do dia a dia, sabe? A prova exige um domínio da norma culta que é, nossa, quase cirúrgico. É técnico, é preciso. É que a língua portuguesa, principalmente na hora da prova, está cheia do que a gente pode chamar de armadilhas. São umas regras bem específicas, umas exceções, uns detalhes, tudo pensado para testar a atenção e o conhecimento a fundo. No fim das contas, dominar a matéria é isso, é aprender a prever e a desarmar essas pegadinhas. Ok, mas que armadilhas são essas, afinal? Vamos dar uma olhada de perto em duas que são super comuns, daquelas que sempre caem em concurso. Entender como elas funcionam já é o primeiro grande passo para não cair nelas. Vamos começar com um clássico dos clássicos, o acento diferencial. Olha, parece um detalhezinho de nada, mas a função dele é, sério, gigantesca. Ele existe justamente para evitar confusão, para diferenciar palavras que se escrevem igualzinho, mas que têm significados e funções completamente diferentes na frase. E aqui neste slide dá para ver isso perfeitamente. A gente tem pôr com acento, que é o verbo, a ação de colocar alguma coisa em algum lugar, e do outro lado, pôr sem acento, que é a preposição. Aquela palavrinha que indica causa, meio, lugar. Na fala, a diferença é até sutil, mas na hora de escrever, é o acento que define o sentido todo da frase. Faz toda a diferença. Outra armadilha bem frequente tem a ver com o uso da vírgula para isolar o tal do aposto. Mas o que é aposto? Calma, é simples. É basicamente um termo que funciona como uma explicação, um esclarecimento sobre alguma coisa que já foi dita na frase. Dá para pensar na vírgula como se fosse a ferramenta que avisa, olha, atenção aqui que vem uma informação extra. E olha só a diferença que a pontuação faz na prática. Na frase certinha com as vírgulas, professora de português, fica claramente como uma explicação sobre quem é a Regina. Agora, sem as vírgulas, a frase fica toda esquisita, confusa. Parece até que o nome da pessoa é Regina, professora de português. É um erro clássico que aparece demais em redação e em questão de múltipla escolha. Beleza, já vimos os problemas. Agora, a pergunta de $1.000.000. Como a gente evita cair nessas armadilhas? Bom, vamos para as soluções. Nesta parte, a gente vai ver algumas regras de ouro que o guia traz, apresentadas de um jeito bem direto, bem mastigadinho para não esquecer mais. O mais legal aqui é ver a regra toda sistematizada, organizadinha. A gente acentua as oxítonas, ou seja, aquelas palavras que têm a última sílaba como a mais forte, que terminam em a, e, o, in, podendo ter ou não o s no final. Tipo sofá, café, também, parabéns, é simples, é direto, ter essa tabelinha na cabeça já resolve um monte de dúvidas na hora H. E no caso da vírgula, o foco é em 3 usos essenciais daqueles que aparecem o tempo todo nos concursos. O primeiro, para separar itens numa lista, tipo matemática, português e história. O segundo, para isolar uma informação de tempo ou lugar que foi parar lá no início da frase, como no início da prova, o candidato. E o terceiro, que a gente acabou de ver, para separar o aposto, aquela explicação extra. Dominar esses 3 usos já eleva, e muito, o nível da escrita. Certo, teoria à vista. Que tal um pouquinho de prática agora? A gente pegou uma questão real lá do simulado do guia para testar isso que acabamos de aprender. Prestem bem atenção nas 3 opções. Todas elas usam exatamente as mesmas palavras, mas a pontuação muda tudo. Qual delas está aplicando certinho a regra do aposto que a gente acabou de conversar? E a resposta correta é a alternativa A. Para quem acertou de primeira, parabéns! Isso mostra que o raciocínio já está se alinhando com o da banca examinadora. Então, vamos entender o porquê?
O ponto crucial aqui é que são necessárias as duas vírgulas para isolar essa informação que explica, o professora de português. A opção B erra porque esquece a primeira vírgula e a C deixa a segunda de fora. A regra é super clara, o aposto explicativo tem que vir sempre isolado, entre vírgulas. Bom, para finalizar, vamos juntar tudo que a gente aprendeu e traçar uma estratégia bem clara para o caminho da aprovação, tudo com base nas lições do nosso guia. O grande segredo, na verdade, não é tentar decorar cada exceçãozinha da língua portuguesa, o que seria impossível. O negócio é construir uma base sólida. É focar nas regras que são fundamentais, aprender a identificar os padrões, aquelas pegadinhas que as bancas amam usar, praticar muito, mas muito mesmo com exercícios e provas antigas e, claro, sempre revisar o que se escreve para garantir que está tudo claro e coeso. É um método, não um truque de mágica. E para encerrar, fica aqui uma reflexão. Dominar essas regras é algo que vai muito além de passar um concurso. Uma comunicação que é clara, precisa, correta, isso abre portas na carreira, na vida pessoal, então fica a pergunta para a gente pensar. De que outras maneiras esse domínio da nossa própria língua pode transformar o nosso dia a dia? Valeu, pessoal, e até a próxima!